pregador dessa manhã, pastor Douglas Silva. É uma alegria tê-lo aqui novamente, junto da sua esposa, a irmã Bárbara. E eu pergunto aos irmãos, eles são bem-vindos entre nós? Então vamos já ouvir a palavra de Deus nessa manhã. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pega sua Bíblia, por gentileza, o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo do número 12. Vamos ler apenas o versículo do número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo é o do número 12. Vamos ler apenas o versículo do número 5. Enquanto você localiza o texto, quero louvar a Deus por essa oportunidade de uma vez mais poder estar nessa casa. Que Deus abençoe. Reverendo pastor presidente, pastor Rafael, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Nós tivemos a honra de ministrar um congresso na sexta-feira. Que Deus abençoe os varões, foi algo muito poderoso que aconteceu. Aí logo ao final o pastor falou, você fica aí até que dia? Eu falei, até sábado. Ele falou, quer ficar até domingo não para pregar de manhã? E eu falei, vou falar com o meu pastor, mandei mensagem para o meu pastor. Pastor Fábio ouviu o áudio do pastor e praticamente falou assim, fica aí, deixa a obra aqui que a gente cuida e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque a gente tem esse amor e carinho pelas ovelhas. Nós estamos dirigindo uma congregação e o culto lá também é no domingo pela manhã. Aí as palavras dos pastores foi essa, quando eu tenho que viajar, você não vai para a sede para poder tomar conta? Eu falei, vou, então fica aí, deixa Deus te usar, manda um abraço para esse povo mineiro que é uma bênção. Então receba um carinho do meu pastor presidente, pastor Pedro Jorge. Amém? Quantos acharam o texto? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia continuação a Deus em favor dele. Se assenta, por gentileza, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda honra, toda glória e também de toda a adoração. Queremos falar do livro de Atos dos Apóstolos. Vai falar de um livro bastante interessante no Novo Testamento. Livro esse que narra o nascimento, crescimento e também o desenvolvimento da igreja primitiva. Haja vista que o livro também de Atos dos Apóstolos é o livro de cumprimento de uma profecia. Profecia essa que Joel vai descrever no seu capítulo do número 2, versículo do número 28. Haja vista que o livro de Atos dos Apóstolos dá início com Cristo aparecendo no período da sua ascensão, período esse onde ele fica 40 dias na terra, passando algumas instruções aos apóstolos que outrora eram discípulos. E uma dessas instruções, os apóstolos vão perguntar a ele e questionar: mestre, é nesse tempo que o Senhor restaurará a Israel? Cristo vai dizer: sobre tempos e épocas não competem vocês saber, mas vocês receberão poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Bem verdade que depois dessas instruções, Cristo vai se tomar numa nuvem e sobe ao céu. Pedro, como líder, vai chamar a responsabilidade, vai reunir os apóstolos e vai dizer: olha, precisamos colocar alguém no lugar de Judas no apostolado, uma vez que o mesmo se precipitou para cumprir aquilo que o salmista Davi profetizou acerca do mesmo no livro de Salmos. Porém, Pedro, como um grande líder, ele vai ser bastante categórico e bastante direto no que tange ao novo membro desse ministério. Ele vai dizer: não pode ser qualquer um, tem que ser alguém que acompanhou a Cristo desde o batismo de João até ver Cristo ser levado às alturas. Vão citar dois nomes na Assembleia. O primeiro, José Barsabás o Justo, e o segundo, Matias. Algo mexe com a minha mente, porque se você observar, o nome de Matias e o nome de José Barsabás não são citados em nenhum dos 4 evangelhos de Cristo. Porém, foram dois homens que acompanharam a Cristo desde o batismo de João até ver Cristo ser levado
às alturas. Talvez alguém está olhando e está dizendo: quem é Matias? Quem é José Barsabás? Eu nunca vi o nome deles escrito na história. Eu não sei quem eles são. Eu nunca ouvi falar deles. Mas são dois homens que acompanharam a Cristo desde o batismo do Espírito até ver Cristo ser levado às alturas. Porque de fato, melhor do que ter nome exposto é ter história para contar que andou com Deus. Alguém levantou a mão e impulsionou a profetizar. Enquanto alguns estão preocupados em ter nome aparecendo, nome exposto, foto no cartaz, tem alguém colecionando histórias no anonimato. Oh, aleluia! Enquanto alguém está preocupado em ter nome aparecendo, tem alguém dizendo: talvez você não sabe quem sou eu, você não sabe qual é o meu nome, mas quando ele entrou em Jerusalém em cima de uma jumentinha, eu estava lá. Eu não preciso ter nome, eu tenho experiência para contar que andei com Jesus. Eu estou pregando para alguém que talvez nem aparece com o microfone na mão, aleluia, mas está limpando a igreja dizendo: eu tenho história. Eu estou pregando para alguém que talvez, aleluia, não tem destaque, não tem muita evidência, mas é alguém que construiu, alguém que pintou, alguém que colocou a mão na obra e disse: eu tenho história, eu faço parte de uma história. E só quem tem história aqui, joga a tua mão para o alto, abre a tua boca e reage nessa mão. Só que talvez quem olha para esses dois homens, sem dúvidas, cravaria a certeza que o escolhido seria José Barsabás. Porque se você observar, a maioria das vezes que a Bíblia menciona nome e sobrenome no Novo Testamento, a Bíblia está falando de alguém que vem de uma linhagem muito boa, alguém que tem uma influência, alguém que vem de uma família que tem uma grande influência na sociedade. Talvez alguém está olhando e está dizendo: quem é Matias? Nem sobrenome tem. Quem é Matias? Qual é a história que esse camarada tem? Quem é a família de Matias? Aleluia. Da onde ele veio? Quem são os padrinhos? Quem é, aleluia, que colocou Matias aonde ele está? Só que Deus é muito bom, porque quando Deus vai, aleluia, trazer esse texto para a gente, é lindo, porque Pedro poderia olhar e dizer: não, eu vou colocar José Barsabás no apostolado, porque cá para nós é alguém que tem uma grande influência, é alguém que talvez o poder aquisitivo é bom, é alguém que pode semear. E cá para nós, início de ministério, quem não quer ter alguém que tem para abençoar no início do ministério? Só que Pedro é um líder sério, e o líder sério entende uma coisa. O que é que Pedro entende? Calma aí, quem me chamou não foi a influência do homem, quem me chamou não foi, aleluia, o sangue azul de alguém, quem chamou não foi a patente alma de alguém. Quem me chamou pegou o pior dia da minha vida, aonde eu estava frustrado porque pesquei a noite toda e nem peixinho pequeno eu peguei, nem peixe de aquário eu consegui pegar. Mas quando ele entrou no meu barco, ele disse: vai lá e pesca. O que Pedro está dizendo é: obra de Deus não é feita por amizade, obra de Deus não é feita por influência, obra de Deus é feita por chamada. Olhe para cá, tem gente que confunde chamada com habilidade. Pregador, eu não entendi. Obra de Deus não é sobre aquilo que eu prego, é sobre a capacidade que eu tenho de suportar aquilo que eu estou pregando. Olhe para cá, nem todo mundo que é muito eloquente tem capacidade para suportar. É por isso que você vê: nossa, era uma bênção, pregava demais e agora se afastou. Por quê? Porque chamada não quer dizer habilidade. Cantar, tem gente no mundo cantando. Falar bonito, tem gente no mundo falando bonito. E porque Deus te escolheu e tu está de pé, talvez você não fala bem, talvez você não prega bem, talvez você não canta bem. Só que tem uma coisa: você carrega uma chamada. E qual é a diferença? Quem carrega a chamada entende. Aleluia, o diabo se levantou, mas eu não paro porque eu tenho chamada. Aleluia, o negócio aconteceu e está difícil, não tem problema, eu carrego uma chamada. E quem carrega a chamada entende uma coisa: tem dia que não é você que carrega a chamada, tem dia que tu está de manhã dizendo: eu não vou para eu não vou pro culto, eu não tenho força. Aí a chamada diz: meu filho, tu não tem força, mas eu te carrego, porque a minha chama, arrepiou aqui, eu preciso liberar. Eu estou dizendo que Deus está levantando alguém
Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu estou me sentindo em casa, pastor Rafael. Eu posso deixar Deus usar? Então olhe para cá. Deixa eu te dizer uma coisa. Aleluia, tem gente confundindo as coisas. Aleluia, pensando que, aleluia, eu tenho uma chamada. Então Deus tem que me colocar em patamares maiores. Eu tenho uma chamada. Então Deus tem que me colocar em lugares grandes. Aprende uma coisa. Carregar chamada não é sobre lugares. Carregar chamada é sobre sustentabilidade. Já reparou? Quem tem chamada já olhou para a sua vida e diz assim: ó, eu estou num beco sem saída. Eu não sei o que vai acontecer. Se não for Deus, eu não sei o que vai acontecer. E do nada o cativeiro muda de uma hora para outra. Você sai mais maduro. Então você entra num culto como esse assim: só Deus para poder mudar a minha história. E Deus está dizendo: mas tem algo que arde dentro de você, Jeremias, que olha para o momento da tua frustração e diz: tem um fogo aí dentro chamada, que está dizendo: não para, continua, eu sou contigo. Mas o cenário é caótico. Grava isso no teu coração. Quem se apega a cenário se desapega a promessa. O cenário não é maior do que a promessa daquele que prometeu. Levanta a tua cabeça, vai ter virada para a tua vida, vai ter virada para a tua casa. Deixa o tempo rodear, solta o grito. E agora. Oh, glória a Jesus. Eu sinto Deus aqui, gente. Aleluia. Glória a Deus. Pedro vai jogar sorte. A sorte cai em Matias. E o texto diz algo que mexeu com a minha alma. O texto diz assim, ó: e tendo posto Matias no postulado, ponto. Acaba o capítulo número 1. Sabe como é que começa o capítulo 2? E cumprindo-se dia do Pentecoste. Estavam todos reunidos num só mesmo lugar. De repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhe concedera que falasse. O que mexe comigo é o porquê que o capítulo número 1 termina dizendo: tendo posto Matias no apostolado, e o capítulo número 2 inicia: e cumprindo-se o dia do Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Percebe uma coisa: o capítulo número 1 acaba Pedro colocando alguém que talvez não tenha influência, mas tem chamada no apostolado. E sabe como é que começa o capítulo número 2? Deus confirmando a igreja primitiva, descendo o Espírito Santo no meio dela para poder selar a igreja. Ai, aleluia, vai explodir esse negócio aqui. Olha para cá. O porquê que Deus só vai descer o Espírito depois que Matias é posto no apostolado? É porque a obra que é feita por amizade, aleluia, o Espírito não desce, mas obra que é regida pela chamada, o Espírito de Deus, oh, aleluia, ele desce para selar que Deus está presente nessa. E quem disse que tu está aqui por amizade? Você está aqui porque carrega uma chamada. Não é sobre quem você é sobre a chamada que você carrega. E a chamada não é tua, a chamada é daquele que tem poder no céu, manda na terra, o diabo obedece. E está aqui hoje em Povo Alegre dizendo: tem chamada, então recebe o Espírito. Tem chamada, recebe a presença. Tem chamada, recebe. Período aqui, nascimento da igreja. Por que o período do nascimento da igreja é esse? Porque antes de Pedro pregar, Deus enche primeiro a igreja com o Espírito. Porque não tem como pregar vazio. Tem que ser cheio primeiro para depois pregar. Pedro prega. Sermão de Pedro não é nem um pouco leve, é um sermão duro. Porém, o resultado são 3.000 almas se convertendo a Cristo. 3.000 almas sendo batizadas. O que é para nós? A verdade não mata ninguém, e muito menos desvia. Pelo contrário, a verdade ali. E pregador, não, porque algumas pessoas se desviam, porque questionam as verdades que foram pregadas. É porque, como eu disse, a verdade não desvia ninguém, a verdade revela quem está desviado há muito tempo. Jesus. Depois dessas 3.000 almas, Pedro sobe a Jerusalém. Creio eu para agradecer. Subindo ele a Jerusalém, Deus diz que colocar um paralítico à porta do templo, mendigando. Porta Formosa. Quem coloca esse paralítico na porta do templo é alguém inteligente. Porque sabe muito bem que dentro das 12 portas de Jerusalém, a porta Formosa é que fica mais próximo do caso Filácio, que é a casa do tesouro. Ou seja, o local onde alguém vai oferecer. Duas
Aleluia. Coisas que eles têm para fazer. Primeiro ofertar, e geralmente eles subiam para Jerusalém para comprar azeite e vinho. Então quem está subindo para passar para cima da plataforma, mas alguém que está levando dinheiro. Então cá para nós, quem coloca o paralítico na plataforma é inteligente. Porque sabe o quê? Quem está subindo vazio para se encher. E tem esmola para poder entregar. Porque é comum, crente vazio dá qualquer coisa. Só quem está subindo agora não está vazio. Quem está subindo agora acabou de ser cheio no capítulo 2, número 2. E há uma grande diferença entre crente vazio e crente cheio. Qual é a diferença, pregador? O crente vazio só dá glória se sentir. Aleluia. Só dá glória se o médico encaixar. Só dá glória se a mensagem anunciar o ego. E o crente cheio está se arrumando no espelho dizendo: hoje eu vou dar lugar. Aleluia. Hoje eu vou correr naquela igreja. Hoje ninguém vai me conhecer, porque o Espírito vai me tomar naquele lugar. Aleluia. Quando Pedro e João chegam próximo a ele, ele vai dizer: dá-lhe uma esmola. Pedro diz: gente, isso aqui não é esmola. Porque se você olhar, os paralíticos, as pessoas que mendigavam, eram tão tidas como indignas na sociedade que eles viviam sempre de cabeça baixa. Só que a primeira atitude que Pedro e João tomam, quando o paralítico pede de esmola, mexe comigo. Ele diz assim: olhe para nós. Eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu tiro. Em nome de Jesus, levanta aí. O porquê isso muda a história dele, eu vou explicar. Se ele dá esmola, uma hora a esmola acaba. O ouro, uma hora o ouro acaba. Prata, uma hora a prata. E o levante e anda. Pega alguém que nunca entrou no culto, porque a religiosidade do judeu não permitia paralítico entrar. Mas depois do levante e anda, a primeira coisa que o paralítico faz é fazer o quê? É entrar porque enquanto alguns colocam para fora, o crente cheio levanta e traz para dentro. Só que algo mexeu com a minha mente. Porque Pedro libera a palavra dizendo assim: ó, levanta aí. A palavra de Pedro por si só já não valia. Estou falando de Pedro, líder da igreja primitiva. Alguém que você olhar os textos posteriores, você vai ver muito bem que Pedro aqui é alguém que chega para o nome de Enés, que Jesus Cristo dá saúde, o camarada ganha saúde. Então a palavra de Pedro por si só já valia muita coisa, não é verdade? Então porque Pedro diz: levanta e anda, mas continua com a mão estendida para levantar. Duas coisas eu aprendi desse texto. É porque, primeiro, palavra sem atitude é só palavra. E a segunda coisa é o porquê logo Pedro estendeu a mão no João. É porque, de fato, só entende de mão estendida quem um dia já precisou dela. Pedro entende: um dia eu precisei porque eu afundei. E hoje eu estou de pé, eu sou um instrumento na mão de Deus para levantar alguém. Aleluia! Depois desse período começa a perseguição da igreja. E também o período de desenvolvimento da igreja, de crescimento. Pregador, você acabou de dizer que é o período da perseguição. E como pode o período da perseguição ser o mesmo período de desenvolvimento e de crescimento da igreja? Você achou que o crescimento era o quê? Tapinha nas costas? Dizer que você é uma bênção, que você prega muito? Não. Crescimento são as perseguições que nós vivenciamos. Crescimento é você estender a mão para ajudar alguém e alguém ser tão ingrato e dizer: eu não pedi tua ajuda. Crescimento é você orar por alguém dentro da sua casa e esse alguém olhar para você, colocar o dedo na tua cara e dizer: quem manda na minha vida sou eu. Crescimento é você amar e ser traído. Crescimento é você fazer o bem e as pessoas se levantar contra a tua vida. Pregador, como pode ser crescimento? É simples, porque tudo isso já aconteceu na tua vida e você não parou. Você está mais maduro, você está de pé, você continua glorificando. E mais, você tem experiência para contar para alguém. Aleluia! Ninguém cresce sem dor. Jesus! Ninguém cresce sem marcas. Nós crescemos em meio às adversidades que nós vivenciamos na vida, porque todas as adversidades que nós vivenciamos, elas geram algo bom para a nossa vida. E cá para nós, um dos maiores perseguidores da igreja não é Saulo de Tarso. Talvez o maior perseguidor da igreja primitiva é Herodes. Porque no capítulo número 12 ele se levanta, e Herodes é alguém
que tem poder na sua mão. Saulo, para se levantar contra a igreja, ele tinha que pedir carta, autorização para fazer. Herodes não, ele tem o poder na sua mão. É cidadão romano, governa Jerusalém, governa Israel. E esse homem tem o poder na sua mão. Quando ele começa a se levantar contra a igreja, ele não vai nos membros, ele vai lá nas lideranças. Ele pega um dos 3 mais íntimos de Cristo, que é Tiago, e mata a fio de espada. E o texto diz: e vendo que isto agradou aos judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro. Isso foi no dia dos pães asmos. Algo mexe comigo, porque o fato de alguém se alegrar com a morte de Tiago fez ele ganhar força, fez Herodes ganhar força para se levantar contra o líder da igreja. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Por causa da alegria de alguns que estavam lá de dentro, que eram para estar triste. O inimigo está ganhando o campo para se levantar contra a liderança da igreja. E cá para nós, eu estou falando de um opositor. Ele está ganhando força porque ele tem aliados entre os oprimidos. Isso aqui é muito forte. E ele pega Pedro. Pedro é o líder da igreja. E quando ele pega Pedro, ele vai prender Pedro e vai colocar sobre 4 escoltas de 4 soldados cada um para guardar Pedro. 2 soldados são presos junto com Pedro na prisão, gente. Mãos presas, pés presos. Porém, a história revela que Herodes tinha um costume de humilhação. Todas as vezes que ele pegava um nome de autoridade grave, isso aqui daqui a pouco você vai entender no final da mensagem. Toda vez que ele pegava um nome de autoridade, a primeira coisa que ele fazia antes de prender era mandar tirar a capa, mandar tirar o cinto e mandar tirar a sandália. Porque essas vestimentas significavam a autoridade de um homem. O que Herodes estava falando para Pedro é: Pedro, do lado de fora você tem poder, do lado de fora você fala, levanta e anda, do lado de fora a tua sombra está curando, mas aqui dentro quem manda sou eu. E o pensamento de Herodes é: peguei o líder, acabou a igreja. Peguei o líder, acabou o ministério. Mas ele não sabia de uma coisa: que toda a Assembleia de Deus tem sempre uma irmã Maria canelinha de fogo que gosta de orar. Enquanto Pedro está preso, a irmã Maria, aleluia, mãe de João Marcos, ela pega uma congregação, reúne o porão da sua casa a fim de orar. Porém, a atitude que ela toma antes de descer para orar mexe comigo, porque ela pega a chave, chama uma jovem compromissada por nome de Ruth, coloca na porta e diz: toda pessoa que bater na porta você não abre, porque pode ser Herodes. E se ele descobrir que nós estamos orando, ele pode mandar matar todo mundo. Olha a lição que eu aprendo com Maria: não adianta nada orar se a porta da vigilância está aberta. Então ela entende: antes de orar, primeiro eu vigio. E a oração mexe comigo, porque eu estou falando de uma igreja que está vendo o pastor padecer, mas em momento algum eu estou vendo alguém dizer: eu quero a cadeira, eu quero a posição. Não, eu estou vendo uma igreja unânime dizendo: a guerra do meu líder é a minha guerra, solta Pedro. O problema do meu pastor é o meu problema, visita Pedro. A guerra do meu pastor é a minha guerra, solta Pedro. O projeto do meu líder é o meu projeto, abençoa Pedro. E gente, igreja que ora pela liderança, ela não mexe com a terra. Igreja que ora pela liderança, ela mexe diretamente com o céu. Bravo pregador, o texto diz que enquanto a igreja está orando, aleluia, o anjo do Senhor desceu para visitar a Pedro. As escritas de Lucas mexem comigo porque ele diz: o anjo do Senhor. A maioria das vezes a Bíblia menciona anjo, ou a Bíblia fala o nome do anjo, ou a Bíblia fala a hierarquia do anjo, ou a Bíblia fala o nome e hierarquia. Prova disso, capítulo número 6 do profeta Isaías. Isaías, quando no ano que morreu Uzias, ele tem uma visão, ele vai dizer: eu vi o Senhor sentado no seu alto sublime trono, e os serafins voavam ao redor do trono. Falou o quê? A hierarquia angelical, serafins. Lucas capítulo número 1, a partir do verso 5. Zacarias, no tempo para oferecer sacrifício de incenso, o anjo desce a ponta direita, diz para ele que ele vai ter um filho, vai se chamar João, vai sobre ele a virtude de Elias, vai converter a muitos, vai ser cheio do Espírito Santo, desde o ventre de Isabel, sua esposa. Ele diz: não posso, porque sou velho, avançado de idade, minha esposa ainda espera. Aí o anjo diz: eu sou Gabriel, que assisto tudo diante de Deus. Para tu ver o que vai acontecer, vai ficar mudo até o nascimento da criança. Ou seja, no texto, o próprio anjo se identifica com o seu nome, Gabriel. Judas capítulo número 1, verso número 9, o texto diz que quando, aleluia,
Satanás está guerreando pelo corpo de Moisés. O próprio arcanjo Miguel, o texto diz isso, aleluia, levanta a voz e diz que o Senhor te repreenda. As 3 bases bíblicas que eu trouxe, uma falou sobre hierarquia, outra falou sobre nome e outra falou nome e hierarquia. Só que quando Lucas escreve, ele diz o anjo do Senhor. Gente, isso aqui é uma base teológica. Todas as vezes que a Bíblia menciona o anjo do Senhor ou um anjo do Senhor, a Bíblia está falando de uma teofonia. Pregador, o que é isso? Manifestação do próprio Deus na terra. Douglas, eu não entendi ainda. Eu imagino a igreja dizendo: solta Pedro, a guerra do meu pastor é minha guerra, visita Pedro naquele lugar. Eu imagino já Miguel já afoito, pegando a espada, dizendo: já que é Pedro, eu vou descer, vou quebrar as correntes e vou soltar Pedro. Eu imagino Gabriel: é Pedro, vou levar uma notícia de vitória para ele. Eu já imagino Serafim dizendo: pega Atenas, pega uma brasa, porque vamos descer e fazer um culto pentecostal, as cadeias vão quebrar. Só que eu imagino Deus levantando o trono dizendo: pode sentar Miguel, senta Gabriel, senta Serafim, porque para a igreja que ora pela liderança, eu não vou mandar anjo, quem vai descer para libertar sou. E se não tem fôlego para adorar, reage aí. Hoje não vai descer anjo em casamento, hoje não vai descer anjo na boca, hoje o general, o rei dos reis, hoje o próprio Deus está descendo para dizer: eu mudo a tua história, eu liberto os cativos, eu mando a tua palavra para glorificar, eu mando a falar de barro de branco, eu mando a falar de caminho de verdade, eu mando a falar do que o Deus que tem poder de céu, manda a terra, manda o inferno, está descendo para te dar vitória, está descendo para te dar. Ele está no nosso meio. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio. Ele resolveu descer hoje em Pouso Alegre para poder dizer: na tua guerra hoje quem entra sou eu, quem resolve o teu problema sou eu. Colocou na minha mão, então deixa eu trabalhar. Colocou a tua carne na minha mão, deixa eu trabalhar. Chamou que recebe, chamou que recebe, chamou que reverencia a presença dele, chamou que reverencia a presença dele. Gente, sem forçar o texto trata de Deus descer na terra, libertar Pedro, Pedro embora. Deus está descendo para dar fuga para Pedro, sim ou não? Você já viu alguém dar fuga para alguém entrando pela frente? Vou contar uma história carioca, que tem coisa que só acontece no Rio de Janeiro, não é verdade? Rio de Janeiro tem um presídio, Complexo Gerissimó, fica em Bangu. É o presídio de segurança máxima e referência do Estado. Porém, aconteceu algo, se não me engano, foi 2017 ou 2018. Muito absurdo. Os presidiários fugiram, 2 presidiários fugiram do presídio de segurança máxima, não sei como, fazendo corda com lençóis, amarrando, jogaram por cima do muro e foi embora. Há um tempo muito atrás, há cerca de 40 anos atrás, cavaram-se um túnel e fugiram. Porque é comum. Quem vai ter fuga, ou dar fuga, ou vai por cima do muro, ou vai por baixo da terra. Mas Deus entrou pela frente. Grave isso aqui, você vai entender daqui a pouco na mensagem. Pedro só está vivo por um motivo. Qual motivo? É porque quando ele é pego, está acontecendo a festa das pães asmas na Páscoa. E eles tinham o costume de apresentar 2 presidiários, para o povo escolher um deles para poder ser solto. Aconteceu com Cristo e Barrabás. A intenção de Herodes é tão forte em matar Pedro, que ele prende Pedro e guarda Pedro na Páscoa, para que quando a Páscoa passar, ele apresentar ao povo e o povo mandar amar, porque a intenção dele não é dar uma oportunidade para Pedro ser solto, a intenção dele é matar Pedro. Então, por esse motivo que Pedro está vivo. Só que a madrugada que Deus desce antecede a manhã seguinte, e a manhã seguinte não é Páscoa. Pedro sabe que amanhã vai morrer. Se eu sei que amanhã eu vou morrer, eu passo a madrugada toda clamando o sangue de Jesus, gente, pedindo perdão, falando com Deus. Se eu não, só que o texto diz que quando Deus chega na prisão, Pedro está dormindo. E como eu terei tranquilidade para dormir, sabendo que amanhã de manhã vai me matar.
Deus falou comigo. Quem sabe o tamanho da promessa que carrega, descansa em qualquer situação. É, Jesus. Pregador, me prova na Bíblia o que faz Pedro descansar. É o tamanho da promessa dele. Certa feita, capítulo número 16, a partir do verso 3 do Evangelho de Mateus, Cristo para e pergunta: o que o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Uns vão dizer João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um grande profeta. E Deus diz: tá bom, vocês, quem disse que eu sou? Todo mundo em silêncio. Se levanta quem? Simão Barjonas. Verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está no céu. Te digo mais: tu não se chamarás mais Simão Barjonas, te chamarás Pedro. Com a promessa: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Aonde está a promessa, pregador? É simples: e as portas do inferno, Aleluia, não prevalecerão contra ela. Agora a aplicação para você da glória. O porquê Pedro dorme na prisão é porque ele entende: se nem as portas do inferno vai prevalecer, que dirá essa portinha de ferro aí que Herodes fechou. Eu vou descansar, porque eu carrego uma promessa. Aleluia. Eu peço para minha esposa se aproximar aqui, que ela vai louvar aqui já. Só que eu preciso concluir isso aqui. Lá vai Deus. Aleluia. Chega até Pedro e acorda Pedro. Pedro, levanta. Você imagina Pedro? É o Senhor acordando do sono do justo. É o Senhor, sim, Pedro, sou eu. Se coloca de pé, Pedro. Se coloca de pé. Pedro, se coloca de pé. E a atitude de Deus para Pedro mexe comigo, pastor Rafael. Porque olha o que Deus fala para Pedro. Pedro, se veste. Cinge-te. E a pergunta que não quer calar: se Herodes no início da mensagem tirou a capa, tirou o cinto, tirou a sandália, por que Deus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, se veste? Agora você entendeu que Deus não fez o que fizeram em Bangu, né? Pulou, cavou túnel. Você entendeu agora por que Deus entrou pela frente? Aleluia. Pregador, por quê? É porque antes de Deus visitar Pedro, ele foi lá na Monte Herodes: me dá a capa, me dá o cinto, eu também quero a sandália. Porque é a autoridade que eu dei para Pedro, Herodes não tira. Aquilo que eu entreguei para Pedro, aleluia, Herodes não rouba. Aquilo que eu entreguei para Pedro, aleluia, é de Pedro. Pregador, eu não entendi. Aquilo que Deus te deu, o diabo não toma. Aquilo que Deus te deu, aleluia, a tristeza não rouba. O casamento que Deus te deu, pomba gira, tranca a rua, não arranca. Aquilo que Deus te deu é teu e acabou. Pregador, por quê? Porque ainda que o diabo se levante, tem uma igreja que clama pela tua vida, dizendo: restitui para Pedro, restitui para Pedro, dá de volta para Pedro. Eu estou pregando para alguém que olhou e disse: eu não tenho mais alegria, a depressão está batendo na minha porta, a ansiedade tira a minha paz. E Deus está dizendo: a saúde está sendo devolvida para você. Volte a projetar, volte a sonhar. Aleluia, eu estou curando o teu interior, eu estou entrando na tua mente, eu estou contando aquilo que é teu, porque aquilo que é teu, o diabo não compra. Aleluia, está vendo você olhando para o teu chamado e diz: eu não quero mais. Os sonhos desabaram, acabou para mim, mas Deus me trouxe lá do Rio de Janeiro para poder dizer: volta a sonhar de novo, porque Deus está devolvendo a graça do sonho para o teu coração. Deus está acendendo a chama que o inimigo tentou apagar. Deus está devolvendo, canta, filho. Aleluia, Deus está devolvendo, Deus está devolvendo. Só quem recebe aí, é amanhã de restituição. Deus está devolvendo. Oh, aleluia, se coloca de pé, por favor. Oh, aleluia. Estou contigo, oh, aleluia, meu filho. Oh, glória a Jesus, você não está sozinho. A prisão não tem poder para te deixar solitário, porque ainda que falte pessoas, aleluia, a presença de Deus vai atrás de você. Deus vai atrás de você. Que dos filhos Aleluia. sempre vem. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, Deus está devolvendo, Deus está restituindo. Aleluia, levanta a tua cabeça.
faculdade ainda dá tempo. Aleluia, se teu sonho, aleluia, era o projeto da casa própria. Aleluia, levanta a tua cabeça porque ainda dá tempo. Aleluia, se teu projeto, aleluia, vivenciar uma vida ministerial melhor. Deus está dizendo, eu estou devolvendo alegria. Eu estou devolvendo força. Oh, Eu te amo, pois também lá na cruz restituição nessa manhã. Aleluia, recebe restituição nessa manhã. Aleluia, você não está sozinho. Aleluia, tem uma presença que vai acolher você. Na batalha eu contigo lutarei. Se pisares os espinhos, Glória a Jesus, a prisão eu não é contigo pisarei. Você vai voltar a pregar, Pedro. Você vai voltar a cantar, Pedro. Aleluia. Você vai voltar, Pedro. Tem restituição. A tua honra vai voltar. A dignidade vai voltar para a tua casa. Oh, aleluia. Quantos recebem essa palavra? Amém. Volte para a tua casa, aleluia.